Espírito Santo, eu te convido hoje. Começa o milagre na minha vida, na minha casa e na minha família. Se você está cansado de ver sua casa cheia de problemas, relacionamentos quebrados e portas fechadas, se você sente que precisa de um milagre urgente na sua vida e na sua família, então pare tudo agora, porque vamos clamar ao Espírito Santo de Deus de uma forma poderosa. Na oração de hoje, os céus irão se abrir. E o mundo espiritual vai se mover ao seu favor e ao favor da sua família a partir de agora. Aguente até o final da oração em forma de obediência a Deus, pois Ele vai te recompensar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos assim: Espírito Santo de Deus, que hoje seja o começo de algo novo. Porque eu preciso de um recomeço. Preciso respirar fundo e acreditar mais uma vez que as coisas podem mudar. Eu me coloco diante de ti com tudo o que sou, com tudo o que tenho vivido, com todas as minhas dúvidas, dores e esperanças. Entrego meu coração, cansado, mas ainda pulsando, ainda sonhando com um tempo de paz e transformação. Eu não quero continuar vivendo da mesma forma. Não quero mais andar em círculos, revivendo os mesmos erros, os mesmos medos, as mesmas feridas. Eu clamo por mudança, por direção, por um novo sopro da tua presença sobre mim. Espírito Santo, vem e faz nova todas as coisas. Toca as áreas da minha vida que parecem paradas, congeladas, sem cor. Da vida onde tudo parece seco, dá calor onde há frieza, dá movimento onde há estagnação. Me ajuda a olhar para frente com coragem. Apaga o peso do passado que ainda me prende. Ensina meu coração a perdoar, inclusive a mim mesmo. Me mostra que é possível seguir, mesmo com marcas. Que as cicatrizes não definem quem eu sou, mas apenas mostram que eu sobrevivi. E agora quero mais do que sobreviver. Quero viver em plenitude. Meu irmão e minha irmã, você está cansado de viver a mesma vida todos os dias? De acordar com a sensação de que nada muda, de que você está preso em um ciclo que parece não ter fim? Sabe aquela sensação de que você está apenas sobrevivendo, mas não vivendo de verdade? Eu sei exatamente como é isso. Sei o que é sentir que o coração está cansado, mas ainda pulsa com uma esperança teimosa de que as coisas podem ser diferentes. Sei o que é clamar por um recomeço, por um novo sopro na sua vida. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda acredita que a mudança é possível. E eu tenho uma boa notícia para você. Ela é possível. Até o final da oração, eu vou compartilhar com você um dos clamores espirituais que transformaram minha vida e a de várias pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Você vai descobrir como quebrar esses círculos viciosos que te prendem, como encontrar direção quando tudo parece confuso e, principalmente, como passar de apenas sobreviver para viver em plenitude. Mas eu preciso te avisar. O que você vai clamar aqui não são palavras vazias, são comunhão verdadeira com o Altíssimo. É um caminho real de transformação que vai exigir coragem da sua parte. Se você está disposto a parar de viver da mesma forma e quer viver o verdadeiro milagre do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua família, já comece escrevendo nos comentários: Eu quero viver o milagre do Espírito Santo. Fica até o final desse vídeo, porque o seu milagre começa hoje. Então oremos assim: Espírito Santo, entra na minha casa. Anda pelos cômodos, visita os cantos esquecidos, as gavetas cheias de lembranças difíceis, as paredes que já ouviram gritos, os silêncios que doem. Faz morada aqui. Transforma esse lar num lugar de amor, de respeito, de verdade. Onde houver brigas, que venha reconciliação. Onde houver frieza, que entre o calor da tua presença. Onde houver falta, que haja provisão. Onde houver ansiedade, que desça a tua paz. E se houver alguém que precise voltar, que volte. Se houver alguém que precisa soltar, que consiga soltar. Espírito Santo, restaura os vínculos da minha família.
Restaura o olhar, a fala, o toque, o afeto. Tira de nós todo o orgulho, toda a indiferença, toda a mágoa, escondida em palavras não ditas. Que a tua presença nos una, não pelo acaso, mas pelo amor. Irmãos, eu preciso agora que preste muita atenção nesse pequeno testemunho do nosso inscrito Roberto, que viveu um milagre poderoso de Deus. Foi assim. Dr. Roberto estava no hospital há 18 horas seguidas. O paciente na UTI era seu próprio irmão, vítima de um acidente grave. Os médicos haviam dado poucas esperanças e Roberto tinha consciência disso. Durante anos, os dois não se falavam. Uma briga por herança havia destruído a família. Orgulho, mágoa, palavras amargas. Agora Roberto, muito temente a Deus, olhava para aquele homem inconsciente e se via na obrigação de recorrer para o lado espiritual, pois seria a única chance. No corredor vazio do hospital, às 3 da manhã, ele fechou os olhos e murmurou com fé, que até o arrepiou por completo: Espírito Santo, comece o milagre na minha vida, na minha casa e na minha família hoje. Se ainda há tempo. Alguns minutos depois, seu celular tocou. Era sua cunhada, a esposa do irmão. Roberto, ele acordou, está pedindo por você. Quando entrou no quarto, encontrou os olhos do irmão fixos nele. A primeira palavra que saiu da boca de Carlos, depois de 3 dias em coma, foi: perdão, irmão. Roberto desabou em lágrimas. Ali, entre máquinas e fios, os 2 homens se abraçaram como não faziam há 10 anos. Meses depois, na casa que antes era campo de batalha, as 2 famílias se reuniam aos domingos. As crianças brincavam juntas. Os irmãos voltaram a ser sócios, não apenas nos negócios, mas na vida. O milagre não foi apenas Carlos sobreviver ao acidente. Foi 2 famílias descobrirem que o amor é mais forte que o orgulho e que nunca é tarde demais para recomeçar. Às vezes, Deus usa uma crise para nos mostrar o que realmente importa. Aleluia! Também clamo por um milagre na minha vida, Espírito Santo. Talvez eu não saiba explicar com palavras, mas o Senhor conhece cada pensamento que mora dentro de mim. Conhece minhas batalhas, os desejos que escondo até de mim mesmo, as lágrimas que caem quando ninguém vê. Por favor, começa hoje algo novo dentro de mim. Algo que transforme meu interior. Dá-me direção, clareza, sabedoria. Mostra o que preciso mudar. Me ajuda a fazer escolhas que te honrem e que me façam crescer. Toca também nos meus sonhos, Espírito Santo. Alguns eu enterrei por medo, outros por decepção, outros porque simplesmente deixei o tempo passar. Mas hoje eu te entrego cada um deles. Sopra teu vento sobre esses sonhos. Se for da tua vontade, faz reviver. Se não for, me ensina a aceitar e a confiar que algo melhor está por vir. Eu só não quero viver sem propósito, sem sentido. Me mostra o caminho, mesmo que seja passo a passo. Eu confio em ti. E quando a vida parecer difícil, quando o dia pesar, quando a vontade for desistir, me lembra que o teu Espírito habita em mim. Que eu posso recomeçar quantas vezes forem necessárias, que não estou sozinho, que há um Deus que me ama, me sustenta, me acolhe, que cuida dos detalhes, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Hoje, eu te peço, Espírito Santo, começa o milagre, começa na minha mente, no meu coração, nos meus pensamentos. Começa no meu jeito de agir, nas minhas palavras, nas minhas decisões. Começa na minha casa, na minha rotina, nos meus relacionamentos. Começa na minha família, no que precisa ser curado, restaurado e renovado. Eu te convido, eu te desejo, eu te clamo. Fica comigo, não por um instante apenas, mas para sempre. Que a partir de hoje algo mude, que hoje seja o início de uma nova história. Uma história escrita pelo teu amor, vivida na tua presença, marcada pela tua graça. E mesmo que nada mude da noite para o dia, que eu sinta no fundo da alma que algo novo já começou,
porque eu te entreguei tudo e o Senhor sabe o que fazer com quem confia de verdade. Se você está começando a sentir o toque do Espírito Santo enquanto ora, deixe seu like agora mesmo como um sinal de sim. Que esse gesto seja como uma semente de fé e um sinal de que você crê que hoje é, sim, o começo de algo novo em sua vida, na sua casa e na sua família. Espírito Santo, começa em mim, começa onde ninguém vê, começa no lugar mais escondido da minha alma, no canto onde até eu tenho medo de entrar. Porque mesmo sorrindo por fora, o Senhor sabe o que carrego por dentro. Sabe das lutas que ninguém imagina. Das noites em que deito cansado e acordo no mesmo cansaço, da vontade de seguir mesmo sem ter forças. Dos pensamentos que tento calar, mas que continuam ecoando aqui dentro. Só o Senhor conhece a verdade que mora em mim. Por isso, não peço agora que o milagre comece ao meu redor, mas que comece em mim. Começa no silêncio das minhas emoções, nos sentimentos que guardei por tanto tempo, nas dores que disfarcei para não preocupar ninguém. Espírito Santo, visita essa parte quebrada que eu não mostro a ninguém. Me toca com tua mão de amor, me refaz onde estou rachado, me fortalece onde me sinto pequeno, me enche de vida onde tudo em mim parece estagnado. Tem dias que eu mesmo me confundo. Tem momentos em que eu não entendo porque me sinto tão distante, mesmo crendo que o Senhor está perto. Por isso, me ajuda a me reencontrar dentro de mim. Me ajuda a escutar novamente a tua voz suave no meio do barulho da vida. Me ajuda a lembrar quem eu sou em ti, porque às vezes eu esqueço. Esqueço que tenho valor, que tenho propósito, que tenho um futuro nas tuas mãos. Se você chegou até aqui hoje, amados, é porque seu coração está clamando por algo que só Deus pode fazer. Eu sei como é acordar todos os dias carregando o peso de situações que parecem não ter solução. Sei como é olhar para sua família e sentir que, apesar de todo o amor, algo precisa ser restaurado, curado, transformado. E eu quero que você saiba de uma coisa. Está tudo bem sentir isso. Não há nada de errado em reconhecer que você precisa de um milagre. Não há fraqueza nenhuma em clamar ao Espírito Santo para que ele comece algo novo na sua vida. Na verdade, essa é uma das atitudes mais sábias e corajosas que você pode ter. Hoje, eu quero dividir com você algo que mudou completamente minha perspectiva sobre oração e milagres. Não é sobre forçar portas ou gritar mais alto. É sobre entender que o Espírito Santo já está esperando uma oportunidade para agir na sua vida. Ele só precisa do seu sim. No clamor a seguir, vamos caminhar juntos por uma reflexão que pode ser exatamente o que seu coração precisava ouvir hoje. Porque às vezes o milagre que buscamos não está tão distante quanto imaginamos. Respire fundo e vamos clamar assim: Espírito Santo, me cura dos sentimentos que me impedem de crescer. Cura os ressentimentos que ficaram guardados, as mágoas que fingem que não estão aqui, mas ainda doem. Me livra das comparações que faço, das culpas que carrego, do medo constante de errar de novo. Me liberta das amarras que me prendem ao que passou, porque eu quero recomeçar. Eu quero te sentir de verdade, sem máscaras, sem peso, sem dúvida. Ensina meu coração a confiar. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando o milagre ainda não aconteceu por fora, que eu saiba que algo novo está nascendo por dentro. Me ajuda a ver com outros olhos, a sentir com outra alma, a caminhar com outra fé. Eu não quero apenas parecer bem, eu quero estar bem de verdade. Quero sentir a leveza que só o Senhor traz, aquela paz que não depende de nada externo. Aquela certeza silenciosa de que o Senhor está aqui trabalhando em mim, mesmo quando eu não percebo. Espírito Santo, quebra os pensamentos que me sabotam. Apaga as palavras duras que ouvi e que ficaram marcadas como feridas. Tira de mim a pressa, o desespero, o desânimo. Me ajuda a ser paciente comigo mesmo,
a entender que transformação é um processo, que cura leva tempo, mas começa com entrega. E hoje eu me entrego, inteiro, do jeito que estou. Com meus pedaços, meus vazios, minhas tentativas. Se for para recomeçar, que seja de dentro para fora. Que o teu sopro me renove, que a tua presença me envolva, que o teu cuidado me sustente. Eu não preciso entender tudo agora. Só preciso saber que o Senhor está comigo. E essa certeza muda tudo. Porque quando o Senhor começa a obra por dentro, todo o resto encontra o lugar certo. Meu jeito muda, minha fala muda, minha visão muda. E é isso que eu quero. Espírito Santo, não preciso de grandes sinais. Só preciso sentir a tua presença de novo. Me mostra que o Senhor ainda se importa comigo, que ainda há esperança, que minha história não terminou. Que mesmo nos dias em que eu me sinto fraco, o Senhor continua sendo forte em mim. Que mesmo quando me sinto só, o Senhor permanece ao meu lado. Começa hoje esse milagre em mim. Que esse milagre não precise de plateia, de reconhecimento, de provas. Que ele aconteça no silêncio, no íntimo, no secreto. Porque sei que o Senhor faz, em segredo, transforma tudo aos poucos, até que um dia floresce e muda tudo ao redor. E quando o milagre começar, me dá sabedoria para reconhecer, me dá humildade para agradecer, me dá maturidade para sustentar o que o Senhor me confiou. Que minha casa veja essa mudança em mim, que minha família sinta essa transformação, que minha vida se torne reflexo da tua graça. Começa em mim, Espírito Santo, começa agora. Não como eu imagino, mas como o Senhor sabe que é melhor. Me entrego a Ti, com verdade, com fé, com o coração aberto, que o milagre comece onde ninguém vê, mas onde o Senhor sempre está. Se você sente que essa oração foi feita para você, comente aqui abaixo. Compartilhe com o coração o que você deseja que o Espírito Santo transforme em sua vida. Seu comentário pode ser a confirmação que dá início ao milagre que você tanto espera. Espírito Santo, transforma meu lar em um lugar de paz. Porque eu já cansei de conviver com tanta tensão, com palavras atravessadas, com o silêncio que machuca mais do que o barulho. Tantas vezes eu tento manter o equilíbrio, sorrir mesmo quando tudo parece desabar, mas no fundo, eu sei. Só a tua presença pode mudar o ambiente de verdade. Entra, Espírito Santo. Entra na minha casa como um vento suave que traz alívio. Anda pelos corredores, toca cada porta, cada parede, cada cômodo. Que cada parte da minha casa seja visitada pelo teu Espírito. Vai entrando nos lugares que carregam lembranças pesadas, mágoas antigas, palavras que foram ditas e que ainda ecoam. Quebra toda a corrente invisível que ainda prende essa casa a dores do passado. Que os gritos sejam silenciados pela tua paz. Que as acusações deem lugar à compreensão. Que as mágoas sejam dissolvidas pelo perdão, que a frieza seja quebrada pela tua presença calorosa, porque o que eu mais quero é que minha casa se torne um lugar seguro, um lugar onde possamos ser quem somos, sem medo, sem defesas, sem feridas abertas o tempo todo. Meu irmão e minha irmã, eu sei que existe algo dentro de você que ainda acredita em milagres, não é mesmo? Mesmo depois de tantas tentativas, tantas orações que pareceram não ter resposta, tantos momentos em que você se perguntou se Deus realmente escuta, ainda há uma pequena chama de esperança que continua acesa. E sabe de uma coisa? Essa chama não está ali por acaso. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua família. Talvez esteja vendo relacionamentos que antes eram fonte de alegria se tornarem fonte de preocupação. Talvez esteja sentindo que sua casa perdeu aquela paz, aquela leveza que você tanto deseja. Eu entendo e quero te dizer que sua intuição está certa.
quando algo dentro de nós clama por mudança, por um novo começo, por um sopro do céu sobre nossa vida, é porque o próprio Espírito Santo está nos convidando para algo maior. Até o final desta oração, vamos clamar de um jeito simples, porém verdadeiro, que vai mudar completamente a forma como você enxerga as suas expectativas. Não é sobre fórmulas complicadas ou técnicas especiais. É sobre redescobrir uma verdade simples que seu coração já conhece, mas que talvez tenha sido esquecida no meio de tanta correria do dia a dia. Aguente firme até o final, porque às vezes a resposta que procuramos está mais perto do que imaginamos, mas que muitas pessoas desistem no meio do caminho. Passamos a clamar assim: Espírito Santo, eu te convido para entrar na sala onde muitas vezes evitamos conversar. Que ela volte a ser um espaço de comunhão, de risos simples, de conversas sinceras. Vai também até a cozinha, onde tantas vezes nos alimentamos com pressa, sem olhar nos olhos. Que esse espaço volte a ter sabor de cuidado, de presença, de família reunida. Visita os quartos, Espírito Santo. Cada cama, cada travesseiro, que ali haja descanso de verdade. Que o sono seja leve, livre de preocupações que invadem a mente quando a luz se apaga. Que o cansaço que carregamos durante o dia seja substituído por um descanso profundo, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. E se houver lágrimas escondidas no banheiro, onde tantas vezes choramos em silêncio, que ali também o Senhor esteja. Que as paredes que já ouviram orações sussurradas também escutem risos de vitória. Que cada lágrima derramada naquele chão seja colhida pelo teu amor. Espírito Santo, faz nova essa casa. Onde houver desentendimento entre pais e filhos, traz reconciliação. Onde houver frieza entre irmãos, aquece os laços de sangue com o teu amor. Onde houver distância entre marido e mulher, que o Senhor aproxime de novo, com ternura, com diálogo, com paciência. Que o amor volte a ser prioridade. Que os olhares se reencontrem, que o respeito seja restaurado. Se existe alguma presença de tristeza constante, alguma carga invisível, alguma influência que pesa o ambiente, eu te peço, limpa, retira, desfaz. Que nenhum espírito de contenda, divisão ou desânimo permaneça. Que só o teu espírito reine aqui. Que essa casa seja cheia da tua luz, da tua música, da tua presença real. Eu sei que às vezes o ambiente da casa reflete o que cada um carrega por dentro. Por isso começa também dentro de nós. Transforma o que precisa ser curado em cada coração que vive aqui. Que o orgulho não fale mais alto. Que a raiva não guie nossos gestos. Que a indiferença não se torne normal. Que o perdão seja o primeiro passo em cada reconciliação. Espírito Santo, ensina-nos a escutar uns aos outros com empatia. Ensina-nos a pedir desculpas, a reconhecer os erros, a não deixar que o dia termine com o coração cheio de mágoa. Que a tua paz seja a base dessa casa, não apenas um desejo bonito, mas uma realidade vivida. Que cada pessoa que entrar aqui sinta leveza, acolhimento, descanso. Eu te peço, guarda essa casa de toda inveja, de toda negatividade, de toda divisão. Que haja proteção espiritual sobre esse lar. Que nenhuma palavra maldita, nenhum pensamento ruim, nenhuma energia pesada tenha poder aqui. Que esse ambiente seja cheio de fé, de esperança e de alegria. Que as crianças se sintam seguras, os idosos respeitados, os jovens inspirados, os adultos fortalecidos. Que a tua presença seja sentida até nos detalhes, no aroma que nos envolve, no som da convivência, no toque das mãos, no olhar de quem ama. Que essa casa seja conhecida por ser um pedacinho da tua paz. Um lar onde as pessoas se recuperam da vida lá fora, onde as feridas são tratadas com amor, onde o cansaço encontra alívio. Espírito Santo, transforma essa casa num refúgio de verdade.
Que quando alguém atravessar essa porta, sinta como se estivesse sendo abraçado pelo próprio céu. Que o teu milagre comece aqui, agora, dentro dessas paredes, entre essas pessoas, nesse chão que já recebeu tanto da nossa história. Fica aqui, Espírito Santo. Mora aqui, faz desse endereço o lugar onde o milagre se instala, onde a esperança renasce, onde a paz não vai embora. Transforma esse lar, transforma cada um de nós, porque se o Senhor estiver aqui, tudo se torna possível. Se você deseja verdadeiramente ver o Espírito Santo transformando sua casa em um lugar de paz, comente aqui embaixo. Escreva o nome da sua família ou diga: Espírito Santo, transforma meu lar. E deixe o like como uma forma simples de dizer amém e afirmar: eu creio nesse milagre. Espírito Santo, toca a minha família agora, porque só o teu toque é capaz de curar o que palavras não alcançam. Só o teu toque é capaz de desfazer nós, que foram formados com o tempo, com mágoas guardadas, com silêncios profundos. Olha por cada um dos que eu amo, mesmo aqueles que não sabem como pedir ajuda, mesmo os que parecem distantes, mesmo os que dizem não precisar de nada, mas carregam um peso que não conseguem confessar. Toca a minha família de forma real, não apenas como um consolo passageiro, mas como uma presença que transforma, cura e permanece. Vai tocando um por um, entra no coração do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, do meu cônjuge, dos meus tios, primos, avós, de todos que fazem parte da minha história, que cada um deles receba o teu cuidado do jeito que mais precisa. Amados, eu preciso te confessar uma coisa. Há alguns anos, eu estava exatamente onde você pode estar agora, olhando para minha família e sentindo que, apesar de todo o amor, alguma coisa não estava fluindo. Vendo pessoas que amava tanto passando por lutas que eu não sabia como ajudar. Sentindo que minha casa, que deveria ser meu refúgio, às vezes parecia mais um campo de batalha silencioso. E então eu descobri algo que mudou completamente nossa história. Não foi através de um livro complicado ou de uma revelação extraordinária. Foi através de uma oração simples, quase sussurrada, numa manhã qualquer, quando eu não aguentava mais carregar tudo sozinho. Espírito Santo, comece o milagre na minha vida, na minha casa e na minha família hoje. O que aconteceu depois dessa oração não foi mágica instantânea, mas foi algo ainda mais precioso. Foi o início de uma transformação real, verdadeira, que eu pude acompanhar dia após dia. Hoje, quando olho para minha família, vejo a prova viva de que Deus ainda faz milagres. E o mais incrível é que tudo começou quando eu parei de tentar controlar e simplesmente convidei o Espírito Santo para fazer o que só Ele sabe fazer. Estou compartilhando essa história com você porque acredito que a sua também pode mudar. Basta acreditar. A mesma oração que transformou minha casa vai transformar a sua também. Então vamos clamar assim: Espírito Santo, onde houver doença, que o teu toque seja cura. Onde houver tristeza, que tua presença seja consolo. Onde houver distância entre os corações, que o teu amor construa pontes. Onde houver raiva, ressentimento ou orgulho, que o teu toque seja bálsamo, quebrando as barreiras, abrindo espaço para o perdão. Quantas vezes já tentamos resolver tudo por nós mesmos? Tentamos falar, argumentar, insistir, mas nada muda. Por isso eu te entrego. Porque só o Senhor pode entrar onde nós não conseguimos. Só o Senhor pode convencer com amor, acalmar com mansidão, restaurar com verdade. Eu te peço, toca os corações que estão duros, toca as emoções que estão bagunçadas, toca os pensamentos que estão pesados, confusos, mergulhados na dor. Espírito Santo, traz entendimento entre nós. Que as brigas parem de nascer por coisas pequenas, que o orgulho não seja maior que o amor, que a teimosia dê lugar à escuta, que cada um de nós consiga enxergar o outro com compaixão, com paciência, com vontade de recomeçar.
Me ensina também a ser canal da tua paz. Que eu não seja motivo de mais confusão. Que minha presença traga leveza e não peso. Que as minhas palavras sejam de edificação e não de julgamento. Se houver alguém na minha família passando por momentos difíceis em silêncio, mostra a mim, Espírito Santo. Abre meus olhos para perceber o que não está sendo dito. Me dá sensibilidade para ser apoio. Me ajuda a não ser indiferente com a dor do outro, porque somos família. E mesmo que às vezes seja difícil conviver, eu sei que fomos unidos por um propósito maior. Toca também os relacionamentos feridos, Senhor. Sabe aquelas histórias que pareciam perdidas? Os laços que se romperam com o tempo, os contatos que foram cortados, os nomes que deixaram de ser mencionados? Eu te entrego tudo isso. Se ainda houver uma chance de reconciliação, me mostra o caminho. Dá sabedoria para agir na hora certa, com o coração certo. E se houver alguém que se afastou da fé, que deixou de acreditar, que se fechou para tudo, eu te peço, alcança. Espírito Santo, não importa o quão longe alguém esteja, o teu toque alcança. Vai lá onde a gente não pode ir. Visita no íntimo, no espírito, no pensamento. Acende de novo a esperança. Sussurra que ainda há tempo, que ainda há graça, que ainda há um caminho de volta. Espírito Santo, transforma nossa casa num ambiente de amor real. Não amor fingido, superficial, de aparência, mas amor que perdoa, que acolhe, que caminha junto, que a gente aprenda a celebrar juntos as vitórias e a se apoiar nas lutas, que o cansaço não nos separe, que a rotina não nos endureça, que o tempo não apague a importância que temos uns para os outros. Cuida das palavras ditas aqui dentro, que o tom de voz mude, que a impaciência dê lugar à gentileza, que as portas não se fechem com raiva, que as refeições tenham presença de verdade e não apenas corpos sentados, que o toque volte a ser abraço, que o olhar volte a ser afeto, que as mãos estejam estendidas, não para apontar erros, mas para ajudar. E se há alguém carregando culpa, vergonha ou arrependimento, Espírito Santo limpa, cura, renova. Que ninguém se sinta inferior ou rejeitado dentro da própria família. Que todos saibam que há perdão, que há espaço, que há nova chance. Que a nossa família seja conhecida por ser um lugar de acolhimento e não de julgamento. Espírito Santo, sopra sobre nós. Sopra sobre esse lar. Sopra sobre cada nome, cada rosto, cada história. Que o milagre comece entre nós. Que o teu toque faça nascer o que estava morto. Que a tua presença transforme os relacionamentos, a rotina, o ambiente, o interior de cada um. E mesmo que leve tempo, mesmo que tudo não mude de uma vez, me dá fé para crer que o Senhor já começou a obra. Me dá paciência para esperar. Me dá coragem para perdoar. Me dá humildade para amar de novo, porque com o Senhor entre nós, tudo pode ser transformado, tudo pode ser curado, tudo pode ser recomeçado. Se essa oração está tocando o seu coração, escreva aqui nos comentários. Espírito Santo, toca a minha família também. Seu comentário é uma forma de colocar sua casa nas mãos de Deus e declarar que você crê no milagre começando aí onde você está. Espírito Santo de Deus, eu clamo agora, abre as portas que eu não consigo abrir. Porque por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, existem caminhos que parecem fechados para mim. Me sinto diante de muralhas altas, travado entre decisões difíceis, preso em situações que parecem não ter saída. Já chorei em silêncio, já falei contigo tantas vezes, já perdi o sono esperando uma resposta, mas continuo aqui, crendo que só o Senhor pode fazer o que eu não posso. Abre, Senhor, as portas que a minha força não alcança. As portas da provisão, da cura, da libertação, da resposta que tanto espero. Há momentos em que o coração aperta, e tudo o que consigo dizer é, me ajuda. Porque só quem sente na pele a espera, a angústia e a incerteza sabe o quanto dói. E só o teu Espírito sabe
como acalmar essa dor com uma paz que